Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis e estou sozinho hoje porque a gente está oficialmente de férias. Mas eu tirei férias das férias para estar aqui hoje. O plano original era colocar nessa semana um podcast especial para assinantes, que a gente fez ano passado, e liberar para todo mundo, para vocês verem um pouco como é o conteúdo exclusivo de quem nos apoia. Porém, eu quis falar de Olimpíada e não vou tirar o Danilo das férias dele, então apareci aqui para falar. Não vai ser um podcast longo, claro, como o tradicional, porque tô sozinho, mas quero falar um pouco de como foram as Olimpíadas no basquete, o desempenho do Brasil, a questão de perder para os Estados Unidos nas quartas de final, o Caboclo jogou bem, o que isso significa, e claro, de todo o resto, da grande final, dos Estados Unidos ganhar mais um ouro, do Jason Tatum não jogar nada, vários assuntos que as Olimpíadas trouxeram para o basquete. Mas o plano de liberar o conteúdo para assinantes continua de pé, só que para a semana que vem. Então, na próxima quinta-feira, no YouTube, ou sexta, no Spotify, o seu agregador de podcast favorito, vai ter um podcast especial para assinantes, aberto para todo mundo. Agora, se você quiser se adiantar, você pode assinar o Bola Presa em bolapresa.com.br/assine. Ontem mesmo, quarta-feira, a gente publicou um episódio novo para assinantes, um Museu de Relevância Temporária, uma série que a gente faz contando histórias da NBA. Esse foi um especial greve, assim, a gente falou dos protestos, que eu até citei num podcast recente sobre um protesto dos jogadores antes do All-Star Game de 64, onde eles cruzaram os braços e ameaçaram não jogar o All-Star Game. Contamos detalhes dessa história. O Danilo contou sobre o que os jogadores fizeram no último lockout lá em 2010. Alguns ameaçaram jogar outros esportes, outros ameaçaram jogar basquete em outros lugares. Várias histórias divertidas que a gente contou no último Museu de Relevância Temporária, que entrou no ar quarta-feira. Quem assinar tem acesso já imediato a esse e a todos os outros podcasts que a gente já fez antes, claro. Se não, espera semana que vem para você ver como é que é um especial. Acho que a gente vai liberar um redraft, quando a gente refaz um draft antigo. O plano era de liberar o redraft de 2013, que foi onde eu mais discordei com o Danilo. A gente não concordou em nada, foi super divertido. Então aguardem semana que vem. Hoje a gente fica com esse monólogo. Esse já foi o carinho de Jabá, né? Porque eu falei para vocês assinarem. Então já fica sendo um momento KTO também. Vão lá na KTO fazer sua fezinha, usa o cupom BPRESA para ter 20% de bônus no seu primeiro depósito. Ontem mesmo eu estava dando uma olhada lá na KTO para ver se eles já liberaram aqueles over-unders, que é a expectativa de vitórias para a próxima temporada, porque a gente usa no preview da temporada, que é o que a gente vai fazer quando voltar de férias, né? E já tem quase todos os times lá, tá bem legal. E até postei no Twitter, o mais divertido é que tem uma aposta sobre como vai ser a primeira cesta do Bronny James. Se vai ser uma bandeja, que é o favorito, uma enterrada, uma bola de 3. Então a KTO tem apostas sérias e outras nem tanto. Essa do Bronny James vai saber, né? Mas é divertido se você quiser apostar lá. Faz igual a gente faz. Bota lá, faz uma grande conta e fala: é isso, é aí que eu vou investir os meus R$ 2. Até porque investimento não é. Eu sei muito bem disso porque eu erro tudo lá, mas de um em um, de dois em R$ 2, tá tudo certo. E aí, quando começar o preview da temporada, a gente faz o over-under dos times para ver as expectativas para a próxima temporada. Beleza? Falar de Olimpíada, então. Começando pelo Brasil, que acho que é o que está todo mundo mais interessado. Eu consegui enxergar o desempenho do Brasil nas Olimpíadas no sentido copo meio cheio, copo meio vazio. Eu acho que estou mais otimista, estou vendo mais pelo meio cheio, mas eu acho que vale a pena ver o lado meio vazio também, que não foi tudo lindo. E acho que isso volta até para o pré-olímpico. A gente tem que lembrar que no pré-olímpico a gente ganhou de Montenegro com uma virada no último quarto, num jogo que não foi muito bonito. O Brasil não jogou tão bem por 3 quartos e é uma amostra de como o Brasil pode ser ruim também. Não é um time à prova de falhas. Nem um time à prova de falhas, mas vocês entenderam. E depois perdeu de Camarões. E chegou a perder por mais de 20, o que eliminaria o Brasil, teve que se recuperar para perder por pouco. Então foi uma trajetória complicada. E depois, claro, na semifinal e final foi tudo maravilhoso, grandes vitórias. Foi o único país, né, que se classificou via pré-olímpico
sem estar jogando em casa. Todos os outros times se classificaram jogando em casa. Espanha, Grécia, Porto Rico. Então não foi fácil o que o Brasil fez. Mas não foi também aquela coisa maravilhosa. A derrota para Camarões foi um bom alerta do tipo, ó, se não tiver todo mundo jogando certinho, com foco, atenção, boa defesa, a gente não pode se dar o luxo de ter um jogo um pouco abaixo da média. E outra coisa também que acho que dá para encarar como copo meio vazio são as próprias Olimpíadas, porque acabar em sétimo, lindo. O nível do basquete internacional masculino está bem alto, muito disputado. Vários times bons nem conseguiram ir para as Olimpíadas. A própria Letônia, que o Brasil eliminou na Letônia. O Brasil foi lá, se classificou, passou de fase. O Japão é um time bom e o Brasil passou pelo Japão bem. Então, classificar em sétimo é ótimo, mas o Brasil perdeu 3 dos 4 jogos que jogou lá. Perdeu da Alemanha, perdeu da França e tomou uma sacolada dos Estados Unidos, o que é normal, mas enfrentou os Estados Unidos tão cedo porque classificou em terceiro. Não conseguiu bater de frente com os outros dois bons times. Claro, França e Alemanha depois estavam lá na semifinal. Não é qualquer time. Mas é assim. Estou enxergando o copo meio vazio. Contra a França foi um jogo triste, assim, porque o Brasil começou muito bem, né? Tô vendo aqui até os números. Ganhou o primeiro quarto 23-15. Depois o Brasil marcou 13 pontos no segundo quarto, 9 pontos no terceiro. 22 pontos em metade do jogo é muito pouco. O Wembanyama tomou conta da defesa naquela partida. Rebotes, interceptações de passe, tocos, roubos. O Brasil não conseguiu gerar nada naquele período e foi o que tirou a gente da partida. E era uma vitória assim que poderia fazer toda a diferença. De qualquer forma, eu vejo como copo meio cheio. Acho que o Brasil jogou bem em geral, o Brasil encontrou uma identidade, a gente sabia meio que esperar do Brasil desde o pré-olímpico até o último jogo nas Olimpíadas. E esses apagões ofensivos, não dá para ignorar que o Raulzinho jogou uma partida só praticamente nas Olimpíadas, que chegou machucado, e o Iago não parecia 100% também, os dois eram dúvidas até bem perto das Olimpíadas, quando o Petrovic confirmou que eles iam continuar no elenco. O Huertas jogou bem como jogou a vida inteira na seleção brasileira, mas não à toa foi sua última competição com a camisa do Brasil, porque, né, senhor de idade. O Alex Caruso, não sei se vocês viram, durante as Olimpíadas, tuitou sobre o Huertas, de que, e daí que o LeBron tá jogando assim com 39 anos? Olha o que o Huertas tá fazendo com mais de 40. E é bem impressionante mesmo. Primeira cesta do Brasil nas Olimpíadas, uma bandeja do Marcelinho Huertas sem sair do chão praticamente, em cima do Embanyama. É muito recurso. Mas foi só ele durante um tempo comandando o ataque da seleção, porque o Iago não foi bem em todos os momentos. Claro, voltando de lesão, e o Raulzinho também. Então, o Brasil não foi tão bem ofensivamente, mas tem explicações para isso. Então, também acho que é um jeito copo meio cheio de ver, assim como o que eu falei agora há pouco sobre os adversários. Perder da Alemanha, na Copa do Mundo, todo mundo perdeu da Alemanha. Os Estados Unidos perdeu da Alemanha. Perder da França, a França foi se reinventar só nas quartas de final, né? Mas tem um poder, tem um elenco excepcional, quase bateu os Estados Unidos. Não é à toa que o Brasil perdeu também, embora a França não tenha jogado tão bem aquele jogo e o Brasil teve suas chances. E considerando o estado que o basquete brasileiro, a seleção brasileira, vamos falar mais da seleção, estava nos últimos tempos, não parecia que a gente ia jogar bem assim. Então, acho que foi um bom mês aí, ou mês e meio, sei lá, de competições. A gente viu bons jogos do Brasil, boas atuações, um grupo fechado, um grupo que pareceu unido, não teve nenhuma notícia que chamou atenção no extra-quadra, de alguém não se entendendo, bate-boca, gente infeliz. Pareceu um time que se juntou, jogou bem e tirou o melhor que dava. E eu acho que esse era o melhor que o Brasil conseguia. Quartas de final. Acho que melhor que isso, só um jogo de quartas de final mais disputado, talvez contra um adversário mais ao alcance do Brasil. Mas se oferecessem pra gente isso antes do pré-olímpico, ó, 7º lugar, beleza?
beleza, tá ótimo, tá lindo, e com boas perspectivas de futuro, assim, gente que jogou bem a ponto até de torcida pedir mais, sabe? Porque o Mãozinha não tá jogando mais, porque o Mãozinha entrou bem. Deu a cravada na cara do Gobert, né? Uma das grandes enterradas da Olimpíada. Não superado pelo Yabusel botando o LeBron no pôster numa final, vingando Vince Carter e Frederick Weiss na final da Olimpíada de 2000. Mas foi bem impressionante a enterrada do Mãozinha em cima do Gobert. Ele jogou bem. Então, temos perspectiva, temos um time. Não sei se a gente tem um técnico, né? Porque pelo que tudo indica, a CBB vai conversar ainda com o Petrovic em setembro só, para decidir se continua. A princípio, esse contrato era só até as Olimpíadas. O Splitter pode assumir, se não for ele, o Splitter que agora vai ser técnico lá no Paris. Ele que já vem, né, de uma carreira de assistente, né? Ele começou como olheiro, né, um scout do Brooklyn Nets, depois que ele parou de jogar. Passou por uma função lá de desenvolvimento interno dos jogadores no Nets, e aí quando ele foi para o Houston Rockets, ele foi como assistente técnico mesmo, função que ele teve na seleção, e agora técnico principal no Paris. Se for técnico da seleção, acho que não tem nenhum problema, mas aí a CBB vai decidir provavelmente entre ele ou ficar com o Petrovic por mais tempo. Foi esquisito o jeito que o Petrovic saiu da outra vez, né? Falando, criticando os jogadores que não aceitaram a convocação. Foi uma saída que meio que não dava indicação que ele ia voltar, mas voltou, e esse trabalho aí, esse mês e meio, foi bom. Então, baseado no que a gente viu no passado recente, tem razões para a CBB apostar nele de novo. Mas quem é bem informado sobre assuntos de CBB diz que nem sempre lá as decisões são tomadas do jeito mais racional. Às vezes é meio que tá se dando bem aqui, o resultado tá bom, vamos continuar, e se isso acontecer não vai ser surpresa para ninguém. E acho que um dos pontos altos dessa fase, dessa pré-olímpica e Olimpíada do Brasil, que também dá para ver pelo copo meio cheio e copo meio vazio, é o Bruno Caboclo. Caboclo jogou muito bem todos os jogos, foi MVP do pré-olímpico, e nos jogos até que o Brasil perdeu, né, para a Alemanha e para a França, deu muito para observar o Brasil pelo Caboclo. Quando ele estava em quadro, as coisas pareciam boas, não que a gente fosse ganhar tudo com ele, mas o time era muito melhor, e ele saía, a coisa desandava, e aí nesses primeiros jogos ele cometeu muitas faltas. E aí começa aquela coisa do ele foi imprudente, os árbitros pegaram pesado, teve aquela falta lá naquele momento que obrigou ele a sair do jogo, e aquela eu não achei que foi falta. Beleza, são faltas, são sempre questionáveis, assim. Mas de qualquer forma, o cara sabe da importância dele, tem que ter um pouco mais de cuidado, ao mesmo tempo que é difícil ter esse cuidado se ele é o principal defensor do time, ele é o cara que vai para a cobertura, e às vezes ele não fez a falta mesmo, e o juiz viu coisa onde não existia. Então é difícil culpar 100% o Caboclo, mas a questão é que quando ele estava em quadra, o Brasil era um time muito mais forte. No jogo contra a França mesmo, ele jogou pouquíssimos minutos. Foram 11 minutos. E o Brasil praticamente empatou o jogo, né? Foi saldo de -1 com o Caboclo em quadra. Outros jogadores, o Felício, que acho que até terminou bem aquele jogo, fez cestinha do Brasil com 14 pontos. -11. O Léo Men deu -16. Os caras que estavam em quadra quando o Caboclo estava fora, não rendeu. Mas nos minutos que o Caboclo estava lá, mesmo que ele não tenha pontuado naquele jogo, a defesa do Brasil existiu com o Caboclo em quadra e se repetiu nas outras partidas. Quando ele estava lá, estava tudo bem. E aí, claro que culminou naquele último jogo que o Brasil perdeu dos Estados Unidos. O jogo escapou na metade do segundo quarto, né? O Brasil diminuiu, acho que para 6 a diferença, e de repente os Estados Unidos fez um 22-3, alguma sequência que eu não lembro exatamente os números, e aí desandou de vez. Mas o Caboclo acabou aquele jogo com 30 pontos, 6 rebotes, toco, roubo de bola, acertou 2 bolas de 3, foi bem impressionante.
e reacendeu o papo de que o Caboclo poderia ter espaço na NBA. Acho que todo mundo que assiste o Caboclo já há algum tempo sabe que tem. Ele é bom o bastante para a NBA. A questão é que nem todo mundo que é bom o bastante para a NBA vai para a NBA. Tem várias coisas aí. Os times da NBA querem a dor de cabeça, porque às vezes o cara vem da Europa ou de outra liga e quer algum protagonismo. Às vezes o cara não é muito fácil de lidar, ele não causou uma boa impressão dos tempos dele lá na NBA e teve já seus problemas internos aí em outros times na Europa. Então todo mundo se informa sobre isso. Agora, talento, não só ele tem, como o estilo de jogo dele combina com a NBA. Um defensor de garrafão que pode proteger a cesta ou marcar lá fora. Um pivô que consegue arremessar de três, embora não seja, né, o especialista, mas arremessa, acerta com uma boa frequência. Versátil, ágil, troca de posição, inteligente na defesa, né? Ele sabe se posicionar bem. Não tem um time que não queira isso. E o Chris Fedor, que é um jornalista que cobre muito de perto o Cleveland Cavaliers e é confiável, não é de inventar rumor, disse que o Cavs estava observando ele, nada muito concreto do tipo o Cavs está negociando com o Caboclo. Foi mais uma coisa de o Cavs estar considerando. E eu acho que faria sentido. Ele tem tudo a ver com a NBA, tem tudo a ver com o que se joga. O Cavs tem dois jogadores muito fortes de garrafão, né? O Jarrett Allen e o Evan Mobley. Mas é meio que isso, né? Acabou por aí. É, o tanto de minutos que o Cavs dá para o Georges Niang mostra o quanto o Caboclo teria espaço no Cavs. Mas aí vai de tudo, né? Quanto ele vai ganhar na Europa na próxima temporada? Quanto o Cavs vai pagar? O Caboclo está preocupado em protagonismo ou ele aceitaria ser reserva? Ele liga para a NBA, depois de passar tantos anos lá mofando no banco quando ele era um menino, ele tem essa ambição de voltar a morar nos Estados Unidos, voltar a essa rotina de NBA, voltar a jogar o basquete do estilo da NBA, ou brilhar na Europa. Ele pode jogar em tanto time bom lá. E a gente acompanha a NBA de perto, né? Bola Presa é um podcast de NBA. Parece que é o suprassumo e é muito legal, é a melhor liga, mas não é o único lugar que o basquete existe. Dá para ser bem feliz, bem sucedido e bem rico jogando nas principais ligas e principais times europeus. E o Caboclo tem basquete para jogar um time da Euroliga. Então não acho que a NBA assim é tão urgente. Mas é que vários jogadores têm esse sonho, né? E no caso do Caboclo, talvez exista aquele negócio de querer provar alguma coisa. Tipo, eu sei que eu não dei certo antes, mas agora eu me desenvolvi como jogador. Olha como quem apostou em mim lá no passado viu uma coisa de verdade. E pra gente que acompanha a NBA, seria legal ver o Caboclo lá, não só por ter mais um brasileiro, mas porque ele acho que é um jogador que pode ter algum impacto em times importantes. O Cavs, um deles. Eu acho que ele poderia jogar ao lado do Mobley, reserva do Mobley, ao lado do Jarrett Allen, reserva do Jarrett Allen. Poderia ter mais protagonismo se um dos dois for trocado, né? Que foi uma especulação grande depois da última temporada, onde não bateu muito bem Allen e Mobley. Então, se o Cavs for desse time, sim, mas em tantos outros faria sentido, claro, dependendo do que o Caboclo quer para a vida dele, tanto em termos de contrato, de minutos, de protagonismo, mas foi, acho que ele mostrou resultado. Já o Mãozinha, né? Não jogou Summer League porque estava com a seleção, não teve tantos minutos na seleção, mas pelo menos voltar para a D-League eu acho que o Mãozinha consegue e jogou bem no Grizzlies ano passado, eu acho que ele deve conseguir uns contratos aí, nem que seja contrato de 10 dias, coisa assim, para voltar a ter uma chance. Mas a conclusão é que eu acho que dá para enxergar o desempenho do Brasil de um jeito mais pessimista, mas não seria o jeito que eu olharia. Acho que o Brasil está um pouco longe desses times que brigam por medalha em toda a competição, mas não está tão longe assim. E pode perder de times que estão abaixo? Pode, igual perdeu para Camarões. Mas não é um desastre também. Dá para ganhar de times bons, o basquete masculino está bem nivelado e o Brasil está no bolo. E quando você está no bolo, para se destacar, você precisa de entrosamento,
precisa ter sorte com lesões e precisa de um conjunto bom. E a gente finalmente viu um conjunto muito bom do Brasil. Bom, vamos para o que interessa aí, né? Semifinais e finais foram espetaculares nas Olimpíadas. Os Estados Unidos e Sérvia foi um jogo para a história, porque a Sérvia ia ganhar, estava a minutos de ganhar. Foi uma coisa louca até o último quarto, né? Quando os Estados Unidos ganhou de 32-15. E eu até brinquei, né, antes da gente entrar nas nossas férias, que Olimpíada é meio que obrigação, né? Você torce contra os Estados Unidos, faz parte do espírito olímpico. Tem o esporte, você não viu nada, você não sabe a história dessas pessoas, quem é favorito. Você torce contra os Estados Unidos. Faz parte. Mas no basquete é mais complicado, porque a gente está envolvido, né? Eu vejo os jogadores dos Estados Unidos. Agora tem todos os times, né? Mas nos Estados Unidos todos são da NBA, a gente acompanha a carreira deles. E por vários a gente tem afeto. Tipo, eu gosto de ver esse cara jogar. Eu queria ver esse cara ser campeão. Eu queria ver esse cara comemorar. Ele merece isso, porque a gente está vendo eles de perto. Então, as duas coisas entram em conflito, né? Torcer contra os Estados Unidos, que nesse caso tem o torcer contra o favorito também, né? Que é um padrão de muitas pessoas nas Olimpíadas, é torcer para o azarão. E no basquete, isso também é sempre torcer contra os Estados Unidos. Mas quando chegou o quarto período, e os Estados Unidos tinham diminuído a diferença no terceiro quarto, e aí entraram os reservas, e a Sérvia aumentou tudo de novo, né? Passou dos 10 tantos pontos. Chegou no último quarto, falei, eu nem tô torcendo mais para ninguém, mas é isso que eu queria ver. Eu queria, se os Estados Unidos perder esse jogo, é sensacional. Porque a derrota de um favorito é a Sérvia fazendo história, é o Jokic, que é outro cara que eu vejo na NBA e quero, torço por ele, gosto de assistir, então tem essa para outras seleções hoje em dia também. Então, os Estados Unidos perde, é um jogo histórico. Para a Sérvia seria sensacional, para o Jokic seria sensacional. A gente sabe que a Sérvia é um país apaixonado por basquete, então é um país que celebraria isso para sempre. É um assistir a história sendo feita. Mas se os Estados Unidos consegue a virada, também é histórico e a gente estaria vendo três dos maiores jogadores da história e três dos grandes jogadores dessa últimos 15, 20 anos da NBA, no LeBron James, no Kevin Durant e no Steph Curry, conseguirem tirar aí um coelho da cartola para salvar os Estados Unidos de uma derrota histórica. Vai, a palavra que você mais ouve nas Olimpíadas, tudo é histórico. Mas seria, né? Fazer o quê? Os caras não perdiam um jogo em Olimpíada desde 2004. Então, de certa forma, a palavra histórica dá para ser usada. E quando a gente vê esses super times sendo montados, com grandes estrelas, uma melhor geração de não sei o quê, e começo a comparar com outros times da história da NBA, da história da seleção americana, da história do basquete, o que eu quero é ver esse time ser testado. É muito legal que o time de 92 tenha ganhado de todo mundo por mais de 30 pontos e não tenha precisado pedir um tempo durante as Olimpíadas. É impressionante. Mas não ia ser legal ver aquele time testado? Enfrentar uma outra seleção que entrasse num quarto período com o jogo empatado e falar, vai aí, vai Jordan, eu sei que você consegue, mas eu quero ver você conseguir. Eu quero o time obrigado a ver o Magic Johnson, o Larry Bird, o Patrick Ewing, o Charles Barkley, todo mundo jogando muito sério juntos, com alguma coisa, com uma eliminação ali no fim do jogo, como algo palpável. Que decisão o técnico vai tomar, que quinteto vai estar em quadra. Tudo isso é o que a gente também quer ver. E a gente viu nesse jogo. Que quinteto Steve Kerr foi. E aí foi lá, botou Durant, LeBron e Curry, não saíram de quadra no quarto período, porque não dava. Por mais estrelado que seja o elenco. E assim, é só sensacional ver esses caras jogando no limite, na defesa, no ataque, contra um bom time, precisando, toda a posse de bola importante. E tudo que a gente quer ver num jogo de basquete desse nível. É igual meio que ver um All-Star Game. Sabe aqueles raros anos onde o All-Star Game é pegado e você para e olha e fala, nossa, são tipo os 10 melhores jogadores do mundo jogando muito sério. Foi meio que isso aí. Então, cinco melhores americanos lá com uma tensão louca, porque são 10 pontos atrás jogando, o Jokic do outro lado, num time bem entrosado, e foi de tirar o fôlego, mas no fim das contas, os Estados Unidos conseguiu
conseguiram a virada no último quarto, com o LeBron jogando muito, com o Durant jogando muito, com o Curry jogando muito, né? O Curry fez quase 20 pontos no primeiro quarto. E se não fosse ele, a diferença da Sérvia, que beirou os 20 pontos, podia ter sido ainda mais. Foi heróico o Curry, acabou com 36 pontos. LeBron jogou muito bem, né? Triple-double com 16 pontos, 12 rebotes, 10 assistências. O Embiid, acho que esse foi o melhor jogo do Embiid, o que para ele foi bem importante, não só porque ele vinha fazendo, desde os amistosos para a Olimpíada, jogos bem ruins, mas porque era contra o Jokic também, né? Um jogo onde eles realmente precisavam de um pivô para bater de frente com o Jokic dos dois lados da quadra. E então foi um timing perfeito para o Embiid, que fez 19 pontos, o segundo cestinha, jogar muito bem. O Durant não brilhou tanto no ataque, fez 9 pontos, mas guardou para o momento certo. Ele jogou bem, ele jogou melhor o segundo tempo e acho que fez a sexta que matou o jogo naquele arremesso de meia distância no minuto final. Então foram 4 dos jogadores mais veteranos, os 4 desse elenco que já foram MVP da temporada da NBA, foram lá e tomaram conta do jogo quando mais precisou e quando não tinha margem nenhuma de erro. E eles deram certo. E para a Sérvia, 2 momentos assim que eles não vão conseguir esquecer tão cedo. Uma bola de 3, eu acho que do Avramovic. Acho. Faltando, sei lá, 3, 4 minutos, que ele estava livre de 3. Era para expandir a diferença. Ele errou aquele arremesso. Em sequência, os Estados Unidos acertou. E foi uma diferença de 5 pontos que podia ter feito. Podia ter mudado o jogo. E, claro, a quarta falta do Jokic. O Jokic jogou todo o último quarto praticamente com 4 faltas. Teve que tirar o corpo em vários momentos na defesa, o que ajudou os Estados Unidos a ter o grande quarto deles no ataque no último período, né? Como eu falei, 32-15. Os Estados Unidos fizeram 23 pontos no primeiro quarto, 20 no segundo, 20 no terceiro, e aí 32 no quarto. E o Jokic meio que precisava estar em quadra, porque o time não funcionava sem ele. Isso a gente viu até no jogo da primeira fase, que os Estados Unidos passou o trator em cima da Sérvia, e nos 30 minutos que o Jokic jogou, o jogo ficou empatado. Saldo 0. Nos outros 10 minutos, os Estados Unidos abriu 20 de diferença. E não era meio uma opção tirar o Jokic de quadra. O ataque precisava dele, a defesa mesmo precisava dele, mas na defesa ele não podia fazer muito. E nesse vai e vem aí de decisões, acabou que os Estados Unidos conseguiu atacar mais o garrafão, tirar a diferença. Eu até destaquei no Twitter no dia, outra coisa que fez falta, o Jokic tentou 6 bolas de 3 nesse jogo, errou todas, e foi a história dele na Olimpíada, né? No primeiro jogo contra os Estados Unidos, ele acertou 1 de 6, não tentou contra Porto Rico, aí 1 de 1 contra o Sudão do Sul, 0 de 3 contra a Austrália, 0 de 6 na semifinal contra os Estados Unidos, e aí 1 de 2 contra a Alemanha na disputa do bronze, que a Sérvia levou. 3 bolas de 3 feitas em 18 tentativas. E bom, ele é um pivô, né? Ele não precisa disso para ser o Jokic. Ele foi o maior cestinha da Olimpíada, líder em rebotes, líder em assistências, acho que terceiro ou quarto em tocos, tudo. O Jokic fez tudo e foi um dos melhores jogadores da Olimpíada, assim. Ele, o LeBron e depois o resto. Mas uma das coisas que sempre fez ele, nos últimos anos fez dele muito indefensável, foi a bola de 3. E a bola de 3 já tinha deixado ele na mão nos playoffs. Lembra a série contra o Wolves? Mesmo na série contra o Lakers, caiu para 20 e tantos por cento o aproveitamento dele. E é uma das coisas que deixa ele ainda mais assim, mais imparável do que já é. Deixa o pick and roll, seja com o Jamal Murray, seja aí com o Micic ou com o Bogdanovic nas Olimpíadas, mais difícil de marcar, porque você tem que impedir o passe para frente, se ele faz o bloqueio e corre, ou quando ele fica um pouco do lado, que ele gosta de operar naquela no meio do garrafão, lá pela linha do lance livre, que é o que o Wolves até tirou dele na série de playoff,
E a linha dos três, você não pode ficar muito recuado, senão ele dá um passinho para trás e a bola de três. Ele arremessou menos, tanto que vários desses arremessos dele foram em final, né, de posse de bola. Mas tanto ele hesitando em dar esses arremessos, quando ele tentando e errando, tirou um pouco do poder de fogo dele e, claro, da Sérvia. E foi um jogo decidido por 4 pontos no minuto final. Qualquer bolinha de 3 a mais, qualquer mudança que ele forçasse a defesa dos Estados Unidos a fazer, era um espaço extra que eles podiam tirar proveito. Então isso é uma coisa que o Jokic deve também estar se lamentando aí. Quer dizer, para quem viu ele bêbado recebendo a medalha de bronze, talvez não esteja lamentando porcaria nenhuma agora. Mas é uma coisa que acho que vai incomodar ele quando ele lembrar disso, tanto dos playoffs quanto na Olimpíada, e que ele vai querer retomar para a temporada que vem, porque nos últimos anos ele tem sido um bom arremessador de 3. Mas olha, foi um jogaço essa semifinal. A Sérvia conseguiu o plano assim que todo time fala para jogar contra os Estados Unidos na teoria, e que é difícil pôr em prática. Que é não ficar cedendo muito rebote de ataque, se possível pegar alguns para você não deixar os Estados Unidos sair em velocidade, bom aproveitamento de bolas de 3 para você obrigar os Estados Unidos também a sair um pouco do garrafão e do outro lado fazer o jogo mais correto possível e tentar fazer os Estados Unidos arremessar de longe e torcer para eles errarem. E a prática é que eles erraram bastante tirando o Curry. O Curry conseguiu manter eles no jogo e depois, no segundo tempo, eles acertaram algumas. No quarto período, né? O Embiid acertou 2 bolas de 3 e aí os Estados Unidos voltou para o jogo. Mas é o plano certo. Você erra pouco e tem um bom dia nas bolas de 3 e defende com muita segurança o garrafão, não deixa os Estados Unidos ficar em infiltração, contra-ataque, enterrada, bandeja. E a Sérvia conseguiu por 3 quartos e meio do jogo. Não deu. Se fosse basquete de sets, 3-1 para a Sérvia, né? Mas minha ideia, muito mal vista aí no mundo do basquete. Não sei porquê. E na final, repeteco, né? Final, outro jogo disputadíssimo. Mas dessa vez os Estados Unidos ficou na frente boa parte do jogo. E a França, que de alguma forma chegou nessa final, encostou no finalzinho. A diferença caiu para 3 pontos, né? Faltando alguns minutos. Isso mesmo, 82-79 para os Estados Unidos, faltando 3 minutos e 4 segundos. E os Estados Unidos estava no controle ao longo de todo o jogo. Não parecia que a França ia ter uma chance de virar. Parecia que o placar ia ficar próximo. E aí o Curry apareceu, né? E aí o Curry acertou 4 bolas de 3 pontos e as 2 últimas daquelas. A última em especial, com o Duran livre. Mas o próprio Duran devolveu a bola para ele meio que, bom, você acertou 3 bolas de 3 seguidas. Eu já joguei no seu time, eu sei o que você quer fazer, eu sei o que você pode fazer. Vai lá, amigo. Vocês viram, né? Vocês viram. E foi só... Bom, assistir o Curry pegar fogo num jogo, eu acho uma das experiências, ou talvez a experiência mais legal de ver no basquete na minha vida. Acho que sou torcedor do Lakers, sou muito fã do Kobe, vi a carreira inteira do LeBron, e não é questão de quem é melhor, quem é pior. É tipo um pedaço do jogo, uma coisa assim que é inexplicável. É quando o Curry entra nesse fluxo dele de confiança infinita e acerta uma, duas, o desespero do adversário, a empolgação da torcida, os companheiros dele alimentando isso. Acho que a única coisa comparável é o Klay Thompson pegando fogo. Então, os dois no mesmo time, vocês não imaginam, vocês viram o que foi aí nos últimos 15 anos de NBA. O legal é o simbolismo disso, né? Porque a Olimpíada funciona, não só basquete, os Jogos Olímpicos como um todo, muito no campo do simbólico, né? Então, desde a da cerimônia de abertura,
O que o país sede está querendo mostrar naquilo é tudo com símbolos, porque aquilo é um evento que o planeta está parando para assistir. Que mensagem a gente quer passar sobre as Olimpíadas, sobre esporte, sobre a humanidade, sobre, nesse caso, o que é Paris, o que é a França, o que foi a história, a França olhando para a própria história. E por que eles decidiram não botar nenhuma referência a Napoleão na abertura? É coisas simbólicas que eles estão tratando lá entre eles. Tudo é simbólico. E por isso que a gente fica usando o histórico o tempo inteiro para falar dos jogos mesmo. Então, por isso que vários jogadores da NBA que não precisam provar mais nada para ninguém querem o ouro olímpico, porque tem um simbolismo naquilo de fazer parte de até do sentimento nacionalista que eles têm bastante forte lá. Então, tudo tem um significado extra para além do ser um campeonato importante. E eu acho que é legal o Curry, que era um cara que é um dos mais importantes da história do basquete, um dos mais importantes, certamente, dessa geração do basquete, que fez tanta gente no mundo inteiro se apaixonar pelo basquete de 2010 para cá. E ele não tinha disputado uma Olimpíada. Então, ele decidir disputar agora tem isso, é uma coisa que faltava para ele. Bastava ele ganhar, estar presente no grupo, já seria legal, porque ia estar lá na história, ia ter as fotinhos dele do lado do LeBron, né, o grande rival dele na carreira de tantas finais e séries de playoff disputadas. Os dois juntos já era uma coisa legal. Mas não só isso, ele marcou 36 pontos na semifinal, 9 bolas de 3 naquele jogo contra a Sérvia. E aí, o momento Curry, essa sequência que é a marca registrada dele, os arremessos de 3 em cima de marcação dupla, que a bola parece que vai bater no teto do ginásio, ele conseguiu reproduzir isso numa final de Olimpíada, nos últimos 3 minutos de uma final de Olimpíada, onde o time dele precisava desses arremessos. Não foi só pelo show também. Era um momento de pressão, o time da casa, embalado pela torcida, conseguiu cortar aquela diferença que chegou a 14, 15 pontos para 3, e ele vai lá, faz a marca registrada dele naquele momento. É assim, essa é a coisa mais legal de esporte, né? Ter grandes histórias sendo contadas sem o roteiro. Ele podia ter errado um dos arremessos, 2, todos, mas foi uma grande história que aconteceu lá e podia não ter acontecido, e foi difícil, e às vezes não acontece, mas aconteceu do jeito mais cinematográfico possível, numa final de Olimpíada. E agora, se alguém só ouvia falar do Curry, viu acontecer ao vivo. Não, esse é o cara que o pessoal comenta, esse é o cara que dizem, tipo a gente faz com outros esportes. Eu lembro que eu fiquei chocado no judô com a japonesa que perdeu uma luta pela primeira vez desde 2019. Meu Deus, como isso aconteceu? Eu sabia que ela existia há 10 minutos. E fiquei chocado. Mas é porque a gente tem a história e vê acontecendo. E esse é tipo, esse é o cara que arremessa um monte de bola de 3, que às vezes eu vejo aí no Instagram, que tem o vídeo dele arremessando no meio da quadra. Bom, vimos ao vivo, na final. Então, esse fator simbólico para mim foi o mais marcante dessa decisão das Olimpíadas como um todo. E, claro, ver os 3 jogando juntos, LeBron, Curry e Durant, que acho que são os que mais simbolizam o basquete aí desde 2000 O LeBron, claro, começou em 2003 e já era ícone antes disso, mas como o Durant chegou na NBA em 2007, o Curry em 2009, essa fase aí de 2007 para cá são os 3 principais faces do basquete, especialmente do basquete americano, né? Porque os outros exemplos talvez sejam o próprio Jokic, o Antetokounmpo, e ver os 3 atuando juntos, ganhando juntos e sendo protagonistas juntos é bem legal. Claro que isso também trouxe a questão do, bom, foi legal, mas e o que eles vão fazer sem esses 3? Será que os Estados Unidos vai perder a próxima Olimpíada? Não é bem assim, mas claro que foi um time liderado por
pelos mais velhos, né? Pela uma geração mais antiga. A gente não sabe se o Embiid, que é um pouco mais novo, vai jogar a próxima. Tem as questões de joelho dele. Ele falou que se puder, da próxima vez vai defender Camarões. Nem sei direito como são as regras, para falar a verdade, sobre ficar trocando de seleção depois de já ter defendido uma seleção assim. Porque se for o caso, o Klay Thompson pode jogar pelas Bahamas, né? Ele treinou com a seleção das Bahamas, mas ele já defendeu os Estados Unidos. E aí a gente vai pro nosso time Jaylen Brown no Brasil, né? Brigou com a seleção americana, veio pro Brasil nas férias, tirou foto em Niterói, segue a cantora Ludmilla no Twitter. Para mim é o bastante. Dá o passaporte para ele, Jaylen Brown no Brasil. Mas para a seleção americana, é muito cedo. É tanta coisa que acontece em 4 anos. É tanta gente que a gente tem certeza que vai liderar a seleção americana e depois muda nesses 4 anos, surge gente. Eu vi um gráfico bem legal sobre um número que é o VORP, que é uma dessas estatísticas avançadas que tentam juntar vários números em um só para medir quem foi o melhor jogador daquele ano, tudo. Tem um podcast para assinantes que a gente fala sobre esses números que são o santo graal das estatísticas. E a seleção de 92 dos Estados Unidos tem os 10 primeiros desse VORP na seleção. É isso. Eram os dois, o VORP no ano anterior, né? Então era meio que os 10 melhores jogadores daquele momento foram. E a seleção americana desse ano não foi exatamente assim. Primeiro porque vários dos líderes não são americanos. É Jokic, é Shea, é Antetokounmpo. E o melhor americano não estava na lista. Mas era um gráfico com bandeirinhas, não tinha todos os nomes. Eu falei, pô, quem que foi o melhor americano que não foi o LeBron e não foi o Tatum e que está nessa seleção? Foi o Jalen Brunson. Quem ia imaginar isso 2 anos atrás? 3 anos atrás? Que dirá 4 anos atrás que o Jalen Brunson em algum número, é só um número, não é uma cravada assim, em algum número que é levado a sério, ia ser o melhor jogador americano. Então vai saber quem vão ser os melhores americanos daqui 4 anos. Mas os Estados Unidos têm uma coisa que os outros times, outras seleções, outros países não têm, que é quantidade bruta de jogadores. Então pode ser o Tatum. O Tatum pode não querer mais, porque ele ficou de lado nessa Olimpíada. A gente vai falar disso daqui a pouco. Pode ser o Jaylen Brown, que aceite voltar. Pode não ser nenhum dos dois. Pode ser o Ja Morant. Pode ser o Zion Williamson. Pode ser o Cooper Flag, que não estreou ainda na NBA. Pode ser o próprio Jalen Brunson. Pode ser tanta gente. Pode ser o Chet Holmgren. Então, o Jalen Williams, parceiro dele no Oklahoma City Thunder, que está crescendo a cada temporada igual um louco. É muita coisa. Eles têm muito nome. Talvez nenhum. O próprio Tyrese Haliburton, que estava aí nessa seleção, também jogou pouco. É muito novo. O Devin Booker tem chance de voltar. Então talvez ninguém tenha o peso do Curry, do Durant, do LeBron James. Talvez o Anthony Edwards seja o MVP da NBA no ano da próxima Olimpíada. Então acho que não vale a pena assim a gente focar tanto no negócio que é daqui 4 anos, porque os Estados Unidos têm a quantidade. Eles vão ter muito jogador bom, disso eu não tenho dúvida. O que eles precisam é de jogadores comprometidos, unidos, interessados em jogar na Olimpíada e, de preferência, que 1, 2 ou talvez 3 estejam num nível altíssimo, porque os Estados Unidos, tirando 2004, ganhou tudo desde que os jogadores da NBA entraram. Com mais dificuldades do que já foi antes, mas eles continuam ganhando. Mas vários desses difíceis, eles dependeram de um herói, assim, 1 ou 2 caras que falaram, beleza, eu sei que todo mundo aqui é bom, mas hoje eu preciso ser melhor. E aí foi o Kobe em 2008, e foi o Durant em 2016, e já foi o Carmelo em outros momentos, foi o Curry e o LeBron agora. Então alguém precisa assumir esse posto, veremos quem vai ser. O Tatum poderia, mas realmente o Tatum... Eu imagino o Tatum até aceitando, pessoalmente, um pouco melhor o fato de que ele não estava sendo tão usado. A questão é que ele sabe que tá todo mundo assistindo e todo mundo tirando uma com a cara dele, todo mundo duvidando dele, todo mundo rindo da cara dele. E acho que não é o que ele imaginava pro
verão, né, do hemisfério norte, o verão dele pós primeiro título. Tirei esse peso das costas, todo mundo falava que eu não conseguia levar o Celtics ao campeonato. Levei. Aí o pessoal, mas o Jaylen Brown foi MVP da final. Tá bom, mas eu ganhei. Agora, você não jogou porcaria nas Olimpíadas. Por isso não dá pra ficar querendo calar hater. Eles nunca vão calar, sempre tem alguma coisa. Mas eu entendi o lado do Steve Kerr. É difícil colocar todo mundo. E o time era melhor sem ele. Acho que não foi à toa que depois do ouro, o Steve Kerr, sem ninguém fazer a pergunta, ele falou: ninguém fez essa pergunta, mas eu vou falar. E queria dar moral aqui pro Devin Booker, que o Devin Booker jogou muito. Ele foi não sei o termo que ele usou, tipo MVP, não sei, silencioso, MVP alguma coisa que ninguém falou. Porque ele quis dar uma moral pro Devin Booker, porque o Devin Booker fez o que o Devin Booker prometeu que ia fazer no Twitter. Que quando o time começou a ser montado, mais de um ano atrás, com as notícias de que o LeBron estava recrutando todo mundo, o Caio Kuzma postou no Twitter, tipo, alguém vai ter que ser o cara que faz o trabalho pesado, alguém vai ter que ser o role player nesse time. E o Devin Booker respondeu com: eu faço, pode deixar que eu faço. E foi o que ele fez. Se dedicou na defesa, se movimentava sem a bola, coisa que o Tatum não faz. Passava a bola rápido, fazia tudo funcionar, defendeu com muita vontade, ficava paradinho 10 minutos sem receber a bola se precisasse, sem reclamar, mas dando opção. Tudo o que eles precisavam, ele fez. E o Derek White fez. Até acho engraçado, porque o Derek White é parceiro do Jason Tatum. E aí você pergunta, se você perguntasse para o Steve Kerr, você é técnico da seleção, mas você é técnico do Golden State Warriors também. Desses caras do Celtics que estão no seu time agora, o Drew Holiday, o Derek White, o Tatum, quem você quer levar para você pro Warriors? Eu não tenho dúvida que ele ia levar o Jason Tatum, porque ele não é burro. Claro que ele ia levar o Jason Tatum. Ia transformar o Warriors do dia pra noite, num timaço, ia voltar a brigar por título. Mas basquete não é assim o tempo inteiro. Ele já tinha os talentos nesse time. O que ele precisava é de funções sendo bem executadas. E aí o Drew Holiday estava na frente do Tatum, o Derek White estava na frente do Tatum, o Devin Booker estava na frente do Tatum, o Anthony Edwards. E aí chega uma hora que o Tatum não tem espaço. Só que ele é tão bom, né, tão grande, acabou de ser campeão, que isso traz dor de cabeça. E acho que é por isso que o Derek White até foi chamado no lugar do Jaylen Brown. Se o Derek White não entrasse, não ia ser drama nenhum. Se o Jaylen Brown não entrasse, podia ser como foi com o Tatum. Eu até acho que a seleção americana podia pensar para as próximas vezes voltar para aquele modelo da seleção de 2008, o time da redenção, que eles chamam. Porque aquele time trouxe as estrelas, porque eles perceberam que precisava. Então foi LeBron, Wade, Carmelo, Bosh, Kobe, Dwight Howard, Chris Paul, toda essa galera de peso. Mas na hora de fechar as últimas 3 vagas, assim, você tinha o Carlos Boozer. Qual que é a função do Boozer? Pegar rebote. O Tayshaun Prince. O que você precisa fazer, Tayshaun Prince? Defender. O Michael Redd. Michael Redd, o que você precisa fazer? Arremessar de 3. Só isso. Se você driblar, é desperdício. Só arremessa. E a gente que não vai reclamar, que vai jogar menos minutos, que sabe executar essa função de tocar menos na bola. O Haliburton não conseguiu. Tyrese Haliburton não sabia o que fazer em quadra, porque a bola não estava na mão dele na correria, que é o que ele faz no Pacers a vida inteira e faz melhor que qualquer um. E aí que acabou. Acabou que ele não jogou mais. Ele tweetou depois da final, ele com a medalha, falando... Tipo aquele trabalho em grupo que você não faz nada, mas tira o 10 no final. Ele levou na brincadeira ainda, mas é porque ele não tinha função naquele time, ele não sabia o que fazer. E caras muito piores que o Tyrese Haliburton saberiam. E teriam muito mais utilidade para essa seleção americana. Eu acho que eles podem pensar nisso para o próximo ciclo. Claro que Copa do Mundo costuma ser mais difícil até levar as estrelas, né? Mas pensando num time AAA dos Estados Unidos. Bom, sobre outros países para a gente terminar, a França, assim, inexplicável, né? Sei lá. Foi um time bem... Nos amistosos pré-Olimpíada não convenceu ninguém. Na primeira fase não convenceu ninguém.
ganhou do Japão. Não ganhou do Japão. O Japão perdeu aquele jogo. O Japão estava ganhando e falou: não quero ganhar mais. E aí fez aquela falta. Acho que as duas coisas que mais ajudaram a França a ganhar aquele jogo. Aquela falta no arremesso de 3, quando o Japão ganhava por 4 pontos a poucos segundos. Era só deixar arremessar. E a arbitragem, né, que expulsou o Hachimura numa falta banal. Eles deram uma falta antidesportiva, tudo. Ele acabou sendo expulso. E o Hachimura estava engolindo a defesa da França até aquele momento. Que esse Hachimura seja o Hachimura do Lakers. Amém, na próxima temporada. Mas a França jogou muito mal. E aí nas quartas, semifinal, jogou muito. Vai saber. E claro, tudo começou quando o Gobert saiu do time, porque o Gobert não consegue, né? O Gobert ganha um monte de coisa, é um baita defensor. O Wolves tem a melhor temporada. O Timberwolves, Minnesota Timberwolves, tem a melhor temporada da vida muito por causa dele. E mesmo assim, sempre vai ter alguma coisa pra gente olhar torto pro Gobert. E dessa vez foi isso, né? O time melhorou quando ele saiu do time e saiu daquele jeito ainda, né? O dedo lá com o negócio. Não, eu não joguei porque eu tive uma lesão no dedo, tive que operar. E aí o técnico fala 2 segundos, 2 minutos depois. Não, ele fez uma ressonância, mas não teve procedimento nenhum. E eu tirei ele do time porque eu achei que contra o Canadá precisava ser um time mais baixo. Pô, Gobert, você saiu por quê? Porque estava machucado ou porque o técnico julgou que era melhor sem? E o que o técnico da França fez foi isso, ó, quer saber? É mata-mata. Se a gente perder, tá fora mesmo. Daquele jeito que o time tava, a gente vai perder. Então mudou tudo. Mudou toda a rotação do time. O Fournier continuou jogando, mas foi pro banco. O Embanyama como único pivô. O Yabusel ganhou muito protagonismo. E eles ganharam do Canadá, ganharam da Alemanha, que é um time muito melhor que a França, assim, nos últimos anos. Mas naquele dia não foi. A França jogou melhor, virou o jogo. Tava perdendo por 10, né? Virou. E quase ganha a final dos Estados Unidos. Então, sei lá, sei que a França tem o Embanyama, tem muitos jovens jogadores e talvez não tenha o Gobert no futuro, mas pelo jeito foram melhor sem o Gobert. E o que eu adorei da França também foi o Embanyama chorando no final. Porque desde que o Embanyama chegou da NBA, tem uma postura muito. Vim aqui para detonar mesmo, tô nem aí para ninguém. E. Não, é um blasé que não faz a gente torcer contra, mas é meio blasé. Que não é uma palavra francesa à toa. Mas nesse jogo ele estava emocionado, mas chorou loucamente no fim do jogo. E foi muito legal de ver. É legal ver jogadores. A gente se importa, a gente quer ver o jogador se importando também. E foi bonito, foi uma cena bonita, porque jogando em casa, muito novo, jogos dificílimos para a França chegar até lá, chegou e por pouco não conseguiram. Foi uma história sensacional. E o Embanyama fazia diferença. Tinha jogo que ele não estava pontuando tanto, recebendo tanto a bola, mas a presença dele em quadra, nossa senhora, o que esse cara vai fazer de estrago não está escrito. Defensivamente é impossível jogar contra ele, muito difícil. Sobre a Sérvia, em vários momentos parecia que eles não estavam jogando no máximo, é porque o Jokic não está jogando no máximo. E quando o Jokic joga no máximo, é só um timaço. E perderam para os Estados Unidos só. De resto, não digo nem que é o melhor time, mas é um bom time com um cara transcendental em quadra, que é o Jokic. E aí você tem bons armadores, você tem bons arremessadores, você tem entrosamento. E o Jokic é bom até para fazer o paralelo com a Grécia, né, que caiu bem antes. Que você tem o Antetokounmpo fazendo diferença, mas o Antetokounmpo não está conseguindo. Ajuda, né? A Grécia não tem o poder de fogo ofensivo, não tem um armador tão bom contra o Bogdanovic ou o Micic. E não tem um entrosamento, né? A Grécia é muito mais truncada. Claro que o Jokic participa disso, né? O Jokic faz tudo funcionar, o Antetokounmpo não é tão bom passador. Mas a Sérvia sai com uma medalha, mas olha, aquela semifinal. Para mim, o melhor time é a Alemanha. A Alemanha
Sim, tudo funciona o tempo inteiro, sem parar. Mas contra a França na semifinal, quando isso não funcionou, vai para onde? Aí o Schroeder não resolveu sozinho, o Franz Wagner não resolveu sozinho, e do outro lado o Fournier estava arremessando a bola no teto e acertando. Então, tem jogo de mata-mata que só precisa que alguém resolva, e nesse caso a Alemanha não resolveu. E para eles meio triste sair sem medalha, porque campeão do mundo, da Copa do Mundo, e em termos de como o time, como as peças funcionam, a Alemanha assim estava dominando. De decepção, acho que o Canadá foi quem mais, né, ficou cair para a França cedo e jogando mal. Esse jogo Canadá e França me lembrou muito o Canadá e Brasil da Copa do Mundo, quando o Brasil ganhou do Canadá, porque o Brasil conseguiu trocar muito a marcação, né? Foi o jogo que o Gobert foi pro banco, a França jogou com um time mais baixo. Esse tem algumas trocas de marcação, algum pouco, às vezes defesa por zona ou coisas que lembram defesa por zona. E o Canadá perde um pouco da mobilidade, perde um pouco dos passes. É um time que gosta do mano a mano, mas não consegue muito entrar no garrafão. De repente é um time que faz 60 pontos no jogo. E como você quebra isso? O Shea quebra. E o resto? Porque o Jamal Murray não apareceu para jogar. Isso foi 6 pontos por jogo de média para o Jamal Murray. O que aconteceu? Era melhor não ter ido. Era melhor não ter ido. Pelo menos entrava outro cara. O Nembhard passava mais tempo em quadro. O Dillon Brooks, que seja. Dillon Brooks não jogou tão bem quanto na Copa do Mundo, diga-se de passagem. Então o Canadá tinha um grande time, um grande elenco, mas aquelas quartas de final ganharam, né, o grupo da morte, mas foi um péssimo jogo nas quartas de final que lembrou essa derrota para o Brasil. É um jeito que alguns times conseguem marcar o Canadá e de repente parece um time limitado. Mas foi alguém que deixou a desejar. A Austrália também caiu cedo, perdeu na prorrogação para a Sérvia. A Austrália é um time bem forte. Perry Mills no basquete FIBA pode ser chamado também de Michael Jordan da Austrália. Josh Giddey jogou muito bem, foi bem animador para a torcida do Bulls, né? Porque ele chamou muito o jogo, foi criador, foi armador, pegou rebote, deu assistência, pontuou bem, arremessou de 3, arremessou de 2, de média distância. Achei a Olimpíada bem completa do Josh Giddey, outro que se emocionou muito depois de perder. Mas, como eu falei, basquete masculino muito disputado, vários times bons cairiam cedo. Canadá, Austrália, Brasil caíram nas quartas de final. É isso, gente. É isso que eu queria falar da Olimpíada. Acho que foi um campeonato de alto nível, com boas histórias, com semifinais e uma final eletrizante, com o Curry fazendo o momento das Olimpíadas para o basquete masculino, pelo menos, porque no feminino a final Estados Unidos e França também foi de arrepiar. Quase que os Estados Unidos perdem o primeiro jogo em Olimpíada desde 92 no feminino e o primeiro no geral desde 2006. Então, por um pontinho, a França não fez história no feminino, mas no masculino a final também foi grande, o Curry brilhou. E eu queria falar sobre isso nas minhas férias, interrompi para isso, mas semana que vem volta a programação de férias com um especial de assinantes que a gente vai abrir para vocês. Então, se vocês puderem, assinem e apoiem o Bola Presa em bolapresa.com.br/assine. E na outra semana, que vai ser a última de agosto, a gente vai trazer um conteúdo aí diferente também, que depois a gente anuncia. E aí, em setembro, a gente volta com tudo, vai começar o preview da temporada, e aí, um piscar de olhos já começou de novo tudo que a gente gosta que é NBA. Beleza? Até a próxima e tchau, tchau!